pessoal, então, como prometido para vocês, venho aqui trazendo o vídeo sobre o conteúdo da nossa prova, dessa vez a parte de eletrólise, tá? Lembrando que no nosso quarto bimestre nós já falamos da parte do sétimo módulo, estamos estudando de eletroquímica, então nós já falamos de um processo espontâneo que acontece nas pilhas e baterias, e agora nós vamos falar na parte onde são processos não espontâneos, onde a variação do potencial vai ser um valor menor do que zero. Consequentemente, ela vai ser um processo não espontâneo. A reação química só vai existir se tiver uma diferença de potencial, se tiver alguma fonte que gere a energia para que a reação química aconteça, tá? Então, lembrando que nessa parte da eletrólise, eu vou falar para vocês sobre a parte da eletrólise ígnea, quando você tem um composto dissociado e fundido, tá? A parte da eletrólise aquosa, que o próprio nome já sugere, é quando o composto vai estar em meio aquoso, em solução aquosa, ou seja, esses íons da altionização da água, íons hidroxila e o íons H+, eles vão participar do processo. Vocês vão verificar a fila de reatividade, de acordo com a tabela que vai estar disponibilizada na própria prova de vocês, tá? Mas como consulta, de acordo com a facilidade de descarga, você vai comparar qual é que vai ter maior facilidade de descarga. E também vamos falar dos aspectos quantitativos relacionados à eletrólise, destacando a quantidade de carga pela intensidade, a variação do tempo, e também a constante de Faraday, a lei de Faraday, tá ok? Então, espero que vocês gostem. Desde já, peço que quem não é inscrito se inscreva no canal, deixa o like, tá? E vamos aos estudos. Espero que vocês aprovem. Valeu? Bom, pessoal, lembrando como foi dada a abordagem inicial, a eletrólise é uma reação química provocada pela passagem de corrente elétrica, ou seja, um processo não espontâneo comparado a uma pilha ou uma bateria, tá? Ela se divide em eletrólise ígnea, quando o composto iônico é fundido, e a eletrólise aquosa, em solução aquosa de eletrólise, tá? Vamos aqui a um exemplo do cloreto de sódio, NaCl, fundido. Primeiro, pessoal, costumo dizer que são 4 etapas: a dissociação, a semi-reação catódica, a semi-reação anódica e a equação global. 4 procedimentos vocês vão ter que fazer. Primeiro procedimento, dissocia. Pega o composto e dissocia. Lembrando que dissociar, você vai separar os íons, tá? Então você tem NaCl, fica Na+, Cl-, ok? Só fiz a separação aqui. Na semi-reação catódica, você vai pegar aqui, no caso, o que ocorre a redução, no caso aqui que é o sódio. O sódio ele vai reduzir, apesar, lembrando que na eletrólise as cargas dos sinalzinhos são opostos, tá? O que reduz é negativo e o que oxida é positivo, tá ok? Então pega aqui o Na mais elétron, que forma Na sólido, sódio metálico. E, no caso, na semi-reação anódica, o que vai oxidar, que vai ser o cloro, pega o Cl-, que se transforma em Cl2, aqui nessa parte, pessoal. Nos casos que eu vou trabalhar com vocês, sempre no caso, o ânion, tá? Ele vai se transformar em um gás, e quando ele se transforma em um gás, vai ser o Cl2, Br2, O2, N2, tá certo? Então, no caso, Cl2, aí, como aqui tem um 2 para balancear, eu coloco um 2 para ficar 2 cloro, e aqui 2 elétrons. Então, isso explica esses dois íons que tem aqui em cima, tá? Para poder eliminar os elétrons. A mesma forma que aqui eu tenho 2 cátion sódio, aqui também, para poder balancear e fazer as eliminações. Então, vamos aqui. 2 elétrons com 2 elétrons, tá? Também temos 2Cl-, 2Cl-, 2Na, 2Na, o que sobrar você coloca embaixo. Então, 2NaCl, que forma, na ordem aqui, 2Na mais Cl2. Só isso, tá? E lembrando, para você, aqui é a equação global, para você calcular a variação do potencial, você vai pegar o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Então, você pega o potencial do cátodo aqui, que é o sódio, menos 2,71 menos mais 1,36. Quando você faz o jogo de sinais aqui, menos por menos, aliás,
menos por mais vai dar menos. Você vai pegar os sinais iguais, vai somar e conservar o sinal. Então vai dar menos 4,07 volts. Ou seja, esse sinalzinho negativo aqui justifica o que eu tinha comentado, porque é um processo não espontâneo, tá? Que ele precisa de uma passagem de corrente elétrica para poder funcionar. Outro exemplo que eu trago é do cloreto de cálcio, tá? Então, são 4 processos, lembrando. Dissocia, semi-reação catódica, anódica e equação global. Peguei o CaCl2, lembrando que esse 2 aqui, esse índice, ele vai ser a carga do cálcio, o cálcio da família 2A, metais alcalinos terrosos, tá? E aqui o Cl-, coloca um 2 só para balancear o cloro. Então, vamos pegar o cátodo, que é o cálcio, que ele vai reduzir. Então, Ca2 mais 2 elétrons formando Ca, transformando em cálcio metálico. E pegando lá o Cl2, Cl-, para formar Cl2 mais 2 elétrons, para poder justamente ficar a mesma quantidade de elétrons. Vamos às eliminações aqui, ó. Tá? 2Cl-, 2Cl-, Ca2 mais, Ca2 mais. O que sobra, eu coloco CaCl2, formando Ca mais Cl2. Ok? Bom, em relação à eletrólise aquosa, trago o exemplo aqui do cloreto de níquel, tá? Comparado lá à eletrólise ígnea, aqui você tem um processo a mais, tá? Quando você vai fazer os procedimentos, lá a gente tinha 4 procedimentos: a dissociação, a semi-reação catódica, anódica e a global. Aqui a gente tem um processo a mais, que é essa altionização da água. Isso porque tem esses pontinhos aqui que são importantes, tá? Então vamos aqui. Primeiro ponto, a altionização da água, que é H2O, que libera H+, e o H-. Segundo é a descarga de H+. Quando o H+, ele tiver maior facilidade de descarga, a semi-reação é essa, tá? 2H+, mais 2 elétrons formando H2, porque é formado 2 hidrogênios. Na descarga da hidroxila, quando a hidroxila tem maior prioridade, facilidade de descarga, vai ser essa equação aqui, tá? Essas duas equações eu coloquei como anexo no material de vocês, assim como também a fila de descarga para comparações dos íons positivos e negativos, tá? Vamos ao exemplo então. A dissociação do cloreto de níquel, tá? Esse 2 que é índice vem para aqui para cima do níquel, então Ni2+, mais Cl, 2Cl-, porque são 2 corpos, tá ok? Aí agora, como eu tinha falado, então vamos fazer as comparações. Essas comparações é feita na fila de descarga, que vai vir em anexo, então você vai fazer a comparação. Aquele que tiver maior facilidade de descarga é o que vai se representar a semi-reação, seja ela catódica ou anódica. Então, caso você comparar o níquel e o hidrogênio, o H+, o níquel ele tem maior facilidade de descarga. Então, vai ser a semi-reação catódica, vai ser ele que vai reduzir. Se você compara o cloro e a hidroxila, o cloro tem maior facilidade de descarga, o Cl-, cloreto, tá? Então, ele que vai ser a semi-reação anódica, ele é que vai oxidar. Então, faz as duas semi-reações, depois vamos montar a equação global. Para montar a equação global, vamos ver o que é que dá para sair eliminando aqui. 2Cl, 2Cl, níquel 2+, níquel 2+, 2 elétrons, 2 elétrons. O que sobrar a gente coloca NiCl2 mais H2O, formando H+ e OH-, se quiser colocar aqui logo H2O pode, mais Ni mais Cl2, ou seja, tem H2O aqui, também pode cortar, vai restar aqui só NiCl2, formando Ni mais níquel é sólido, mais gás cloro, tá? Outro exemplo que eu trago é do iodeto de potássio, a semi-reação, dissociação primeiro, que é o K+ e I-, aí no caso a altionização da água. Fazendo as comparações, dessa vez aqui quem tem maior facilidade de descarga é o H+. Então eu pego aqui, ó, a descarga do H+, repito ela, que vai ser no caso a semi-reação catódica, e comparando o iodeto e a hidroxila, o iodeto tem prioridade, tem maior facilidade, coloco aqui dele. Depois você vai eliminando, já verificando se está em quantidades iguais para ser eliminado.
iodo, tá? E o que restar, vai colocando. Então, 2Ki mais 2H2O, formando esse aqui, ó, 2Ki mais e OH menos, dá 2KOH. Quiser já juntar esses dois aqui, mais H2 mais e 2, tá? Ou seja, aqui de certo modo ficou um meio básico devido a essa hidróxido de potássio aqui no final, tá certo? Então fizemos os dois exemplos do cloreto de níquel, da eletrólise aquosa, e do iodeto de potássio. Lembra desses procedimentos, realizar comparações, quem é que vai ter prioridade de descarga, se vai ser o hidrogênio, a hidroxila e a alta ionização da água, tá ok? E por último, em relação ao nosso conteúdo da prova de eletrólise, tem a parte da estequiometria da eletrólise, que é também como aspectos quantitativos relacionados à eletrólise. Aqui tem alguns pontos que são importantes e destacados, que é a corrente elétrica, que é a intensidade de corrente elétrica, que é a carga vezes I vezes ΔT. ΔT é tempo, a intensidade. Se você reorganizar aqui, pode ser Q dividido para ΔT, ou seja, a carga dividida pelo tempo. A mesma organização aqui, tá? Aqui nós temos a constante é a lei de Faraday. Lembrando que essa constante é derivada que 1 mol de elétrons equivale a 96.500 Coulomb, que isso aqui é equivalente a 1 Faraday. Então esses valores aqui é importante a gente ter o destaque, a gente lembrar desses valores. 1 Faraday é 96.500 Coulomb, lembrando que esse Coulomb é o valor da carga aqui, ó, tá? E 1 mol de elétrons serve para isso, tá? 1 mol de elétrons é esse, corresponde a 1 Faraday. Então, a lei de Faraday fala o seguinte: a massa da substância produzida no eletrodo é proporcional à carga elétrica e à massa molar da substância. Como assim? Se você tem aqui uma redução da prata, Ag+, mais elétron formando Ag, você tem 1 mol, 1 mol e 1 mol. Ou seja, 1 mol é igual a 1 Faraday, que é igual a 96.500 Coulomb. Se você tem aqui a redução do alumínio, L3+, mais 3 elétrons formando alumínio. O que muda aqui comparando a essa? Aqui você tem 3 mols de elétrons. Você vai pegar esse 3 e vai multiplicar, se for em carga, por 96.500. Se for, vai ser 3 Faraday, tá? Então a relação vai ser essa, porque você não vai ter mais 1 mol, você vai ter 3. Um exemplo, na eletrólise do níquel, por exemplo, pretende-se depositar 11,74 gramas de níquel com uma intensidade de corrente de 96,5 ampere. Então, como é que nós podemos verificar isso? Então, vamos primeiro, qual é o primeiro procedimento? Realiza, ou então observa a reação de redução. Se a equação já trouxer a reação de redução, observa ela. Então, aqui eu já tenho Ni2+, porque dão mais 2 elétrons para formar Ni. Então, aqui, ó, 2 mol para 1. 2 mol para 1. Então, se é 2 mol, eu tenho 2 Faraday. Se ele falou em carga, tá? Então, vamos ver aqui, 2 Faraday, tá aqui, que é 96.500 vezes 2, tá? E aqui é 58,7, que esse 58,7 é a massa do níquel, massa molar do níquel. Então, vamos fazer só a relação aqui de mesmo pelos extremos, tá? Encontra aqui a carga. Essa carga ela vai ser utilizada para nós acharmos o tempo. Que a pergunta, ele quer saber em quanto tempo é necessário para depositar 11,79 gramas de níquel com a corrente 96,5 ampere. Então, se nós achamos aqui a carga, para nós acharmos o tempo, é a mesma coisa aqui de cima. Ó. Se eu quero isolar o tempo, só basta pegar a carga e dividir pela intensidade. A intensidade ele deu 96,5, quando faz os cálculos dá 400 segundos. Lembrando que, se ele quiser o tempo em segundos, já deixa, senão você vai fazer a relação por minuto. Lembrando que um minuto é 60 segundos, você vai fazer as relações aqui, tá? Mas enfim, principal aqui, verificar a constante, que é 96.500 Coulomb, que equivale a 1 Faraday para 1 mol de elétrons. Se você tiver 2, você vai multiplicar, se tiver 3. Esse valor aqui, a massa do elemento vem tabelado.
faz as relações mesmo pelos extremos e aplica na equação da carga. Se vai achar a carga, se... aqui você já achou a carga. Então, para ele já deu intensidade, ele queria o tempo. Mas ele pode dar o tempo, pode dar a intensidade para você achar a carga. Então, vice-versa. Tá? Que você vai utilizar essa equação aqui, pelas relações, seja de intensidade, de tempo ou de carga. A carga você pode achar por esse procedimento, devido à relação da constante de Faraday. Então, o que vai mudar vai ser a reação de redução e os valores, tá? Mas o procedimento a ser feito é o mesmo, tá certo, pessoal? É importante ressaltar que os exemplos que eu tratei aqui foram exemplos simples e que a abordagem que vai ser exigida de vocês na prova é semelhante. Obviamente que eu vou mudar os compostos, tá? Mas o procedimento que vai de realizar cada etapa, seja uma ígnea, uma aquosa, seja para calcular a quantidade de cargas, tá? O procedimento é o mesmo. Então o que vai mudar apenas são os compostos lá, tá? Então, mais uma vez agradeço. Bons estudos. Desde já desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz 2019. Valeu!